Beleza, mais jovens? Eu estou muito bem, espero que vocês também. Aqui quem vos fala é o professor Leandro Barbosa de Arte e História. Estou aqui hoje para tirar algumas dúvidas relacionadas à disciplina de História da Escola Estadual Monsenhor Ignácio Gioia de São Luís do Paraitinga. Bem, a nossa dúvida foi enviada pela aluna Isabela do 2º D. Parabéns pela ótima pergunta, ganhou um ponto positivo na volta presencial. Só para a gente se situar então no contexto histórico que estamos entrando, nós estamos falando ali do final da Idade Média, do século XI ao século XV, e vamos entrar agora nessa transição histórica para a formação dos estados absolutistas. O absolutismo que é a concentração do poder na autoridade do rei. Estamos falando aí por volta do século XVI, XVII, XVIII. É importante aqui reforçar também que a Igreja Católica, nesta época, tem um monopólio educacional, religioso, ideológico da maior parte das pessoas ali da Europa. E é importante ressaltar aqui também as cruzadas, onde você tem aqui a Igreja Católica tentando reconquistar a Terra Santa, que estava até então nas mãos dos mouros, né, Jerusalém. Até uma curiosidade para a gente aqui é a cavalhada do distrito de Catuçaba, que nós temos o mestre Lauro e o mestre Renan Martins. Esta manifestação cultural que se apresenta principalmente na festa do Divino Espírito Santo e na festa do distrito de Catuçaba, ela representa justamente esse momento histórico dessa disputa dos mouros e os cristãos. Então, hoje em dia, com certeza, quando a gente for assistir a cavalhada, vamos entender melhor o contexto histórico que ela foi criada e o que ela representa nessa manifestação cultural que nós vemos hoje em dia. Como seriam, então, as principais características desses estados absolutistas, que temos como um dos seus principais expoentes o rei Luís IV, chamado de Rei Sol, Le Roi Soleil, como diriam os franceses. Com o absolutismo, os reis passaram a decretar leis, então os reis vão exercer seu poder sem limite. Eles passam também a impor os tributos, os impostos que serão cobrados até a partir desse momento. Eles passam a definir a justiça, ou seja, controlar a justiça. É o rei que vai decidir se a pessoa vai ser presa, se vai ser morta, qual vai ser o julgamento dela pela lei que ela infringiu. E o rei também vai passar a ter o controle absoluto do exército. Então são coisas importantes que estão na mão do rei. Bem, aqui nós não temos então essa divisão dos três poderes que é proposto por Montesquieu, que foi um dos principais filósofos iluministas, que divide para que se tenha um melhor equilíbrio entre os poderes, entre executivo, legislativo e judiciário. Para entender melhor, trazendo para a realidade de São Luís do Paraitinga, o executivo seria a prefeitura, o legislativo seria a Câmara de Vereadores e o judiciário seria o fórum, onde a gente é julgado quando infringe alguma lei. Bem, nós temos aqui então esses três poderes que hoje em dia, proposto por Montesquieu para se tenha um melhor equilíbrio, todos esses três poderes estavam concentrados na mão do rei. O monarca então não vai conseguir concentrar todo esse poder nas suas mãos apenas pela força. Então ele começa a buscar outros recursos para ter esse equilíbrio. E ele vai se equilibrar em duas classes, a burguesia e a nobreza. E de que forma o rei se equilibra nessas duas classes? Concedendo privilégios econômicos e privilégios sociais. Quais seriam, por exemplo, esses privilégios sociais concedidos à nobreza? A nobreza, por exemplo, não pagava impostos. A nobreza ganhava cargos públicos com o rei. A nobreza comandava e participava era oficiais do exército, por exemplo, cargos dados à nobreza de oficiais do exército. A nobreza também tinha pensões vitalícias, por exemplo, né? Na questão da burguesia, os privilégios econômicos eram em questão que a burguesia estava em ascensão, que eram os comerciantes. Então os burgueses passam a ter o direito de participar da exploração das colônias. Então a burguesia ela passa a ter esse controle das companhias de comércio também. Vale lembrar que a sociedade europeia, na época das nações absolutistas, é marcada por ser uma sociedade rígida e hierarquizada, marcada pelos privilégios de nascimento. Então não existia igualdade perante a lei, existia uma desigualdade jurídica determinada pelo nascimento. Bem, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela presença, aguardo aí os comentários e mais dúvidas e até a próxima. Valeu!